Senhor Deus, que essas belas palavras que mostram a realidade, Senhor Deus, do Teu reino, a realidade, Senhor Deus, que vivemos nesse mundo, quando somos perseguidos, Senhor Pai, pela Tua palavra, Pai, e aquilo que nos aguarda, Senhor Deus, por causa do testemunho do Evangelho, por causa da vida que levamos nesse mundo, Pai. Senhor, te agradecemos por essas palavras que nos confortam, Senhor Deus, que nos estimulam e nos emocionam, Pai, a entender que o nosso destino, Senhor Deus, é um mundo por vir, que nesse mundo estamos ansiando, aproveitando daquilo que o Senhor tem nos dado, as bênçãos do Senhor, mas olhando, Senhor, para uma bênção muito maior, é quando o Senhor virá e restaurará todas as coisas. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Pai, e que a Tua palavra possa preencher espaços, ó Pai, vazios no nosso coração, que possamos ser edificados por ela e ensinados, ó Pai, a respeito do Evangelho da graça de Deus em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 5 e dando continuidade a esse capítulo, no verso 19. Eu vou fazer essa leitura completa, do verso 15 até o verso 23. E depois partiremos para a exposição. Diz assim, verso 15: bebe da água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-ão por fora as tuas fontes e pelas praças de ribeiros de águas. Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Corça de amores e gazela graciosa, saciam-te os seus seios em todo o tempo. Embriaga-te com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, baixarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Queridos, nós vimos na exposição anterior que o verso 18: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, representa uma oração com um desejo de bênção contínua, e que essa bênção representa uma vida de intimidade conjugal que seria prazerosa, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. E nessa perspectiva, buscando cada um dos cônjuges a satisfação do outro nessa relação. Na ótica bíblica, a esposa, segundo o texto, deve ser a fonte de satisfação para o seu esposo, e o esposo a fonte de satisfação para a sua esposa. Apesar do texto de Provérbios falar uma perspectiva unilateral, ela fala para o homem, né? Isso tem uma perspectiva didática, pedagógica, como nós falamos anteriormente. E qual é o propósito disso? O propósito é transmitir a seguinte mensagem: um homem pode encontrar com sua esposa satisfação que nenhuma outra mulher pode lhe dar. Como consequência desse estado abençoado da esposa, do matrimônio, o marido vai encontrar alegria na sua esposa, ou seja, o cônjuge vai encontrar alegria no seu cônjuge. Essa expressão usada aqui no verso 18, bendito, denota o estado de ter o poder de produzir bem-estar, ou seja, o matrimônio é aquele que produz bem-estar. A relação íntima do homem com a sua esposa no matrimônio produz bem-estar. E esse bem-estar ele vai ser definido no verso 19 como essas carícias, como o marido estar enamorado e a mulher estar enamorada pelo seu esposo. Quando ele diz assim: corça de amores e gazela graciosa, sacia os teus seios todo o tempo, embriaga-te com as tuas carícias. Porque a perspectiva bíblica aqui do Espírito Santo na pessoa de Salomão é que
ele, o jovem, o homem, se satisfaça sexualmente com a sua esposa, que o cônjuge se satisfaça sexualmente com seu companheiro ou companheira. E aí nós vamos partir para a exposição dos versos seguintes, agora no verso 19. Diz assim: corça de amores e gazela graciosa, sacia-te os teus seios em todo o tempo, embriaga-te com as suas carícias. William Gouge, um pregador puritano muito importante, ele fazendo uma exposição desse texto, ele vai dizer que essas imagens, da corça e a gazela, são mencionadas porque elas eram enamoradas de seus companheiros. É interessante que você vai perceber que na literatura do Oriente usa-se muito a figura de animais para dar esse tom romântico e sensual. O verso 18 expressa, como nós falamos anteriormente, uma oração com desejo de uma bênção contínua. Essa é a ideia. E essa bênção, com respeito à esposa, ela é detalhada no verso 19. E ela é detalhada por meio dessas comparações de animais, como nós estamos vendo aqui. E também com referências explícitas à intimidade, ao carinho, às carícias. O texto diz, entre um homem e sua esposa. E qual é a proposta do texto bíblico? A proposta do texto bíblico é que a esposa seja apaixonada e apaixonante para o seu marido, que ela seja uma amante fervorosa para seu esposo, que ela se envolva numa relação de intimidade, tanto um quanto o outro, que ame o seu esposo e que necessariamente o esposo ame sua esposa. E esse uso de metáforas que emprega a imagem de animais é muito comum aqui na Escritura, porque, como nós falamos, ele envolve, no Antigo Oriente, temas românticos, temas do amor conjugal. É a maneira como o texto bíblico tem de mostrar uma coisa que é pura, uma coisa que é tão natural, uma coisa que deveria ser encarada e ser vista de uma forma santa, mas que, infelizmente, por causa do pecado que existe no mundo, as coisas não são assim. Mas nós não podemos olhar para o mundo. As nossas perspectivas da sexualidade, ela deve estar voltada para a Escritura. É na Escritura que nós precisamos perceber e entender como essas coisas funcionam e como nós devemos nos relacionar com isso, evitando qualquer tipo de influência, de pensamento, de imagem, de leitura a respeito disso no mundo. Abram Cantares, capítulo 2, verso 9. Percebam como essas imagens, elas são recorrentes. Diferente da maneira como o mundo tenta mostrar a sexualidade. Olha como a Escritura se refere, usando essas metáforas ao amor e ao relacionamento de um homem com uma mulher. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Capítulo 4 de Cantares, verso 5. Os teus seios são como duas crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. E por que ele usa a imagem desses animais? A William Gouge diz que esses animais eram enamorados uns pelos outros. É o que ele diz. Mas o que o texto vai nos mostrar aqui, e isso pode ser uma realidade também, que são animais de belo porte, são animais elegantes, são animais imponentes, com corpos graciosos, com pelos irresistíveis e sedosos. A imagem está evocando a beleza da esposa aos olhos do marido, tendo na sua esposa sua fonte de satisfação e prazer. É isso que essas imagens querem mostrar. Quando ele diz assim, sacia-te os teus seios em todo o tempo, e embriaga-te com as tuas carícias, ele está fazendo aí mais uma vez alusão àquela metáfora da água. Percebam como essas coisas estão, uma riqueza de figuras e de comparações para mostrar um relacionamento santo e íntimo entre um homem e uma mulher.
E aí ele retorna agora a essa alusão da metáfora da água, e como que? Como as carícias da esposa sendo a fonte de bebida mais rica e legítima de um homem. É interessante a maneira como ele trabalha essas imagens aqui. Percebam no verso 19, ele sacie-te os teus seios, embriaga-te. Essas duas palavras no original têm o sentido de embriagar, de beber até saciedade, tornar saturado de um determinado líquido. Essa é a ideia. A palavra de baixo, que é embriagar, literalmente é cambalear, zigue-zaguear, errar, referindo-se ao estado de embriaguez. Ou seja, a ideia na figura era beber até se saciar. E na realidade o que ele está falando é da intimidade entre um homem e uma mulher. Que essas coisas devem ser naturais, constantes, numa relação de intimidade entre homem e mulher. E é interessante porque percebam que nesse verso, no verso 19, ele vai fazer uma comparação ao andar da mulher adúltera do verso 6. É a mesma palavra, anderrante, é a mesma palavra que ele usa aqui para embriagar. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Existe um cambalear que seria santo, existe um errar que seria prudente. E que errar seria isso? Seria se envolver num relacionamento completo entre um homem e uma mulher no matrimônio. O líquido que sacia, implícito nessa imagem aqui, são o quê? São as intimidades, são as carícias, são os carinhos entre um homem e uma mulher. Ele não precisa procurar isso fora. Ele não precisa ter isso fora. E é interessante porque percebam a ênfase que é dada aqui a esse tipo de relacionamento no casamento. Ele diz assim: sacie os seus seios em todo o tempo. Ou seja, sacie com seus carinhos todo o tempo. E a ideia de que quando o filho tiver sede, quando ele desejar sua esposa, ele deve ser saciado. O texto vai sugerir, queridos, que a qualidade de sua intimidade com o cônjuge é totalmente satisfatória e a quantidade é interminável. Ou seja, ele está dizendo assim: você não precisa procurar isso fora, você tem dentro isso na sua casa. E mais uma vez nós vamos perceber que o autor sagrado, agora utilizando de outras figuras, falando mais especificamente, mais claramente, da intimidade, do carinho, o autor sagrado vai enfatizar novamente que as carícias abençoadas da esposa devem estar sempre disponíveis para embebedar e embriagar um marido sedento. Eu não sei se eu vou falar isso mais à frente, mas provavelmente. Mas é interessante essa perspectiva do sexo na nossa sociedade. É muito interessante. Por quê? Porque isso não foi eu que disse, foi um outro comentarista que reparou isso. Eu não sei se eu li em Desintoxicação Sexual, um outro livro qualquer, não estou lembrado agora, mas ele dizia o seguinte: Satanás é tão ardiloso que ele faz com que a questão da sexualidade, o sexo, a intimidade de duas pessoas, seja vasta antes do casamento. E no casamento eles fiquem tolhidos. E geralmente isso acontece por causa do relacionamento errado anteriormente, desse casal. E é geralmente isso que acontece. Pessoas que antes de se casar têm toda a liberdade e quando se casam ficam tolhidos. Aquilo que eles deveriam viver dentro do casamento. É por isso que ele fala: sacie os seus seios em todo o tempo. Provavelmente deveria ser o mesmo problema daquela sociedade lá, em que, entendendo ou não entendendo que a perspectiva desse tipo de intimidade só deve ser vivida em sua completude no relacionamento conjugal. Por isso que muitas vezes aqui
a gente fala e prega, e outros pastores, para que os jovens se guardem, os namorados se guardem antes do casamento e tal, para que eles possam ter uma vida posterior ao casamento plena da graça de Deus. Isso não quer dizer que aqueles que caíram nesse erro anteriormente não podem ter isso. Terão isso quando se arrependerem do seu pecado e entenderem o que significa a sexualidade na vida de um homem e de uma mulher. A conversão, o arrependimento, ele transforma todas as coisas. É a graça de Deus transformando aquelas coisas erradas que nós fizemos no passado e agora convertendo o nosso pensamento e o nosso coração. Mas nós não precisamos passar por isso. Nós não precisamos passar por esses caminhos. Podemos ser preservados. A igreja, a palavra de Deus está aqui, nos orientando, mostrando. É isso que esse pai estava fazendo com seu filho, provavelmente já casado, recentemente casado, ou às portas do casamento, dizendo que ele deveria procurar na sua esposa, e aqui em específico ele está falando da questão da sexualidade. Em específico, a sua mulher, uma mulher deve procurar o seu marido, e no relacionamento conjugal eles terem a plena satisfação em todas as áreas, e nessa área também. E aí ele continua, ele reforça aquilo que foi dito anteriormente: embriaga-te sempre com as tuas carícias. Esse verso está repetindo a ideia anterior, é um paralelismo sinonímico. Embebedar-se com as carícias é comparado a embriagar-se com vinho. E como eu falei, essa palavra aqui denota um estado de embriaguez, uma satisfação pelo êxtase do amor conjugal, uma ideia de total descontrole do prazer, ou seja, intenso prazer e regozijo. Foi isso que Deus planejou para nós, como crentes, como servos do Senhor. Todos nós podemos viver isso, independente de experiências ou de erros anteriores. Porque o Senhor disse que nós podemos ter o melhor dessa terra. Vamos ter o melhor dessa terra quando nós subjugarmos a nossa vontade, a vontade do Senhor, e seguirmos os seus mandamentos. Certo comentarista faz o seguinte comentário a respeito desse verso. Ele diz assim: aqui o termo embriagar não indica desaprovação, mas talvez tenha um tom ligeiramente travesso nas sugestões de se desencaminhar deliciosamente, entorpecido pelo êxtase da relação conjugal, da relação de intimidade. O autor, ele nesses versos, ele está nos admoestando, está admoestando os homens, os crentes, que no leito conjugal as inibições devem ser deixadas de lado. Você, com o seu cônjuge, você tem toda a liberdade no Senhor para desenvolver um relacionamento de santidade e pureza nessa área. Não existem inibições, não existem barreiras, como diz lá Gênesis capítulo 2, verso 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. É uma completa desprovimento de tudo com relação ao cônjuge, ao ponto de eles estarem nus e não se envergonharem. Não é somente com relação à intimidade, é tudo. E essa intimidade é o desfecho de uma união indissolúvel, de uma união que representa Cristo e a igreja, de uma união que representa a intimidade e a unidade que Deus tem
com o seu povo. Quando nós olhamos por essa perspectiva, nós estamos nulos a tudo que se fala a respeito disso no mundo. E até entendemos porque eles falam dessa forma. Porque eles querem corromper da pior forma a imagem de Deus, a sua criatura. Bruce Waltke, que é o comentário que nós seguimos, ele faz a seguinte observação. Nesse estado ideal, referindo-se a Gênesis capítulo 2, verso 25, homem e mulher viam suas pessoas e sexualidade com integridade, e por isso não sentiam vergonha em sua nudez. Aqui sua nudez é uma imagem de franqueza e confiança. Com a perda da inocência na queda, sentirão vergonha e tentação, e por isso precisarão proteger sua vulnerabilidade pelo obstáculo da roupa. Ele diz assim, nesse estado ideal. E que estado ideal é esse? Estado ideal que ele está falando aqui é o matrimônio. É uma relação em que o homem e a mulher estão completamente entregues um ao outro, não há lugar para segredos, nem inibições, estão desnudos um para o outro. É um relacionamento de completa entrega e companheirismo, de conhecimento e trocas profundas, porque eles são chamados uma só carne. E é dessa forma que nós devemos conceber o matrimônio, não de outra forma. Matthew Henry vai dizer que esses versos nos dizem que cada homem deve ter carinho por sua esposa e amá-la profundamente. Percebam que não é o foco aqui, é o relacionamento de intimidade, mas não é isso somente. Não é isso. Isso faz parte. Aquilo que o Senhor uniu inicialmente. Um pacto de vida e morte entre um homem e uma mulher. Percebam que no verso aqui ele volta a falar, ele repete. A ideia, quando você tem no verso uma estrutura sinonímica no hebraico, nós já vimos isso, que se repete. O objetivo é deixar aquela verdade marcada. Você tem vários tipos de paralelismos, mas o paralelismo sinonímico ele quer deixar aquela verdade marcada, então ele repete, e agora repete de uma outra forma. E percebam que é a mesma coisa que está acontecendo aqui: sacie os teus seios em todo o tempo, seios relacionados a carícias, ao carinho, saciar relacionado a embriagar sempre relacionado a todo o tempo. Mais uma vez ele volta a essa questão, essa é uma expressão paralela para ficar em níveis iguais com o verso anterior, onde ele diz em todo o tempo. Significa continuamente, regularmente, constantemente, dando a ideia de algo frequente e contínuo. Ele reforça a demonstração que as carícias abençoadas da esposa devem estar sempre disponíveis para embebedar e embriagar o marido sedento. Ou seja, a saciedade do prazer ou do desejo sexual deve ser saciado no relacionamento matrimonial. Foi nesse ambiente que Deus criou essas coisas. E se nós voltarmos lá para a queda, nós vamos perceber que a criação do homem está relacionada ao matrimônio, e é isso que nós vimos ontem, em Mateus capítulo 19, por esta causa, deixará homem pai e mãe. O Senhor Jesus diz isso, depois de dizer que Deus criou o homem e mulher, então ele diz, o homem foi criado para o casamento, para o relacionamento conjugal, para o matrimônio. E essas coisas devem ser constantes. A intimidade, o carinho, o amor um pelo outro deve ser constante na vida do casal. E aí a gente poderia falar de algumas coisas que são bastante práticas, que são do nosso dia a dia, da nossa própria natureza, tanto masculina e feminina, quanto também natureza de pecado. E eu gostaria de falar para as esposas hoje também. Não fuja do seu marido quando ele estiver enamorado por você. Quando quiser fazer um carinho, mesmo que seja do jeito desastrado dele,
Nós somos desastrados mesmo. A esposa precisa ensinar ao seu marido a ser carinhoso do jeito que ela gosta. E nós, homens, não somente nessa área, todas as outras, somos bastante desajeitados. As esposas não devem levar isso a mal. Não pense mal, mais uma vez, para as esposas e seu marido, por desejá-la mais do que você acha que precisa. Homens e mulheres, é isso que nós precisamos lembrar, são diferentes também nessa área. Fique grata a Deus por seu marido importuná-la muitas vezes, por querer namorar com você. Lembre-se que não existe coisa mais prioritária que a intimidade do casal. Por outro lado, também quero chamar a atenção dos homens. Nós, homens, precisamos entender quando as nossas mulheres não estiverem dispostas para um momento de amor. Porque você pode também expressar o seu amor ardente por ela, entendendo a sua falta de disposição para isso, seu cansaço. Nós precisamos entender, nós homens, que palavras carinhosas, gestos corporais visíveis, de carinho, também vão mostrar o seu amor e o seu desejo por ela. Não é fácil conjugar essas coisas em nosso estado de corrupção. Há sempre embates nessa área na vida matrimonial. Mas que nós precisamos perceber que nós temos a graça de Deus em nossas vidas, a sua palavra para nos orientar em todas essas coisas, inclusive na relação de intimidade de um casal. O apóstolo Pedro, ele vai falar de uma forma geral para como nós devemos tratar as nossas esposas. Isso vai servir também para essa área tão preciosa, tão íntima, tão privada, a vida de um casal. Quando ele diz assim, em 1 Pedro capítulo 3, tendo consideração, verso 7, com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. Isso também deve servir para essa área do relacionamento. Tratar as nossas esposas com consideração, com dignidade, porque são companheiros da caminhada cristã. Eu gostaria de lembrar aquilo que já citamos anteriormente a respeito de uma fala de Matilene. Matilene vai dizer: os prazeres permitidos no casamento transcendem e muito os falsos prazeres proibidos na prostituição. E eu poderia dizer por quê? Porque a intimidade entre um homem e uma mulher é o ápice, o ponto final de um processo. E que processo é esse? Um processo de ajuntamento. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e tornarão os dois uma só carne. Quando nós invertemos esse processo, nós estamos quebrando aquilo que Deus estabeleceu. Por isso também que a intimidade de um casal no relacionamento conjugal é um antídoto contra o adultério e a promiscuidade. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele é muito sagaz. E ele diz isso para nós, ele diz isso na televisão, ele diz isso no mundo, ele diz isso no nosso próprio pensamento, que o relacionamento sexual de casamento é bom, e dentro do casamento é ruim. É o que você mais vê por aí. E quer ver um exemplo disso? Pessoas que se juntam, mas não se casam. Aí eles dizem assim: não, se casar, mas escrever no papel vai ficar ruim. Só porque escreveu no papel. Você é mandinga? É isso que eles estão dizendo.
O relacionamento íntimo deve ser descompromissado, mas não é assim que a Bíblia fala. O relacionamento íntimo é o final de um processo, é um compromisso, é o selo de um compromisso que só se desfaz com a morte. E aí, queridos, você vê que o mundo, que o príncipe desse mundo perverte completamente aquilo que foi criado por Deus para ser algo bom, ou seja, uma bem-aventurança para o homem. E é interessante que muitas vezes nós, influenciados pelo pensamento do mundo, embarcamos nessa. Como crentes, temos toda a liberdade diante do casamento. E depois que casamos, ficamos tolhidos. E infelizmente, às vezes, até fora do casamento. Satanás, ele é muito sujo, e a nossa carne também. A nossa carne vai dizer que essas coisas são prazerosas. Mas percebam que o prazer no relacionamento ilícito é um prazer momentâneo. Eu gosto muito de comparar o pecado, porque nós somos assediados por algo que nos dá prazer. Nós pecamos, nós estamos pecando porque a nossa carne deseja aquilo. Nós somos aliciados nos desejos do nosso coração. Eu gosto muito de comparar com o texto da Escritura, que fala ali, quando o Senhor Jesus já no céu, ali em Apocalipse, e aí João, e aí dá um livro para ele comer. E ele come, por mais que seja uma outra realidade, e o texto não está se relacionando a isso, mas é muito semelhante. Ele come aquele livro, e aquele livro é doce à sua boca, mas quando ele engole, se torna amargo. E o pecado é assim. Inicialmente ele é prazeroso, mas depois traz dor. Por quê? Porque o prazer estabelecido por Deus na sua palavra, em todos os âmbitos da minha vida, da nossa vida, é perene. É perene. Não é algo momentâneo. É algo que ultrapassa aquele momento. É por isso que você tem tanto prazer com sua esposa, você tem tanto prazer com seu marido. Às vezes ele é feio, às vezes é sem graça, ou era feio e sem graça para outros, mas não para você. Porque ela ou ele foi dado, foi tirado de você. E a ideia de tirar ali da costela do homem, o Senhor está dizendo assim: eu vou lhe dar alguém que lhe complete, alguém que faz parte, vai fazer parte de você. É por isso que o prazer, a santidade de vida, ele é constante. Apesar dos contratempos, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, o prazer continua. Por quê? Porque é algo dado por Deus. É santo. Matthew Henry, falando dessas relações ilícitas, ele vai dizer assim: olha como isso é cruel. Aqueles que são joviais e alegres com companheiras fora de casa não têm o conforto que Deus lhes designou, mas se mostram amargos, irritados e tristes com suas famílias em casa. Como é cruel essa realidade, como é perverso, ao ponto de um marido estar enamorado por outra mulher que não a sua, e que por causa disso maltrata, despreza, humilha, desdenha, muitas vezes, aquela que foi a mulher da sua mocidade, a sua fiel companheira. E por que isso? Porque está cego pela estranha, como ele diz aqui, e abraçando o peito de outro. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha e abraçarias o peito de outra? A gente percebe aqui
que muitas vezes o autor sagrado se vale de um recurso, de uma pergunta retórica para chamar a atenção do seu ouvinte à razão. É isso que ele faz aqui. Ele se volta para o contexto de se evitar a esposa lasciva, ou seja, a mulher estrangeira, a mulher adúltera. E com essas palavras, Salomão quer mostrar que o melhor caminho é com a esposa abençoada. Apesar de toda dificuldade, o melhor caminho é com aquela pessoa que o Senhor escolheu, com aquela que eu entrei em aliança. E fora disso, ou seja, o envolvimento com uma outra pessoa é absurdo. É por isso que ele faz essa pergunta aqui: por que, filho meu, por que razão você estaria cego por uma outra mulher? E é interessante porque essa expressão aqui, que é traduzida por esse explicativo, podemos dizer, por quê, que é o interrogativo, é usado na língua hebraica de modo retórico para apresentar uma alternativa indesejável. A pergunta aqui expressa uma admiração e indignação contra essa realidade. Por que você andaria cego por uma outra mulher que não a sua? E quando ele diz assim, andarias cego, uma melhor tradução seria embriagado. Mais uma vez ele repete essa expressão. Uma tradução mais literal, menos idiomática, seria assim: por que se embriagar, meu filho, com uma mulher estranha? É como se ele estivesse dizendo, esse líquido, voltando à imagem das fontes de água, esse líquido inebriante, embriagador e nocivo, alternativo é identificado com as carícias de uma esposa lasciva, ou seja, esse líquido faz mal, ou seja, se você beber disso, você vai se envenenar. Essa é a ideia. Não há motivo para ele se envolver, e é isso que o texto está dizendo: abraçarias o peito de outra, numa relação de intimidade com uma outra pessoa que não a sua esposa. Isso é loucura. Mas percebam como o mundo é cruel. Satanás, ele tenta mudar essa realidade de várias formas. Ou seja, pura e simplesmente pela crueldade do adultério, pelo desejo por uma outra pessoa, pela beleza de uma outra pessoa, ou pura e simplesmente olha, não dá mais. O cônjuge dessa pessoa é cansativa, não dá mais, o amor acabou. Larga, divorcia-se e casa com outra. É adultério do mesmo jeito, segundo as Escrituras. É isso que a palavra de Deus vai dizer. E a nossa confissão, ela é muito clara com relação a isso. Um novo casamento só é possível quando a outra parte, o cônjuge, chamado de parte infiel, se envolve num relacionamento de infidelidade. E aí, segundo a nossa confissão de fé, os documentos da nossa igreja, a parte fiel poderia se casar novamente. Fora disso, seria adultério. Percebam como Satanás tenta dar um ar de legitimidade, o mundo tenta dar um ar de legitimidade àquilo que é pecaminoso. Hoje em dia você tem casamentos que são contratos, e muitas igrejas, pasmem, até presbiterianas, eu já ouvi falar sobre isso, aceitam isso. E não é gente que vem de fora assim, porque às vezes as pessoas se convertem e vêm nessa situação, e aí você tem um problema. Um problema porque eles devem regularizar a sua situação. Mas não devemos impedir que essas pessoas abracem o Evangelho. Mas o pior problema é quando isso sai de dentro da igreja. Crentes que têm essa perspectiva de um relacionamento como esse, isso é um relacionamento de adultério, de pecado. Porque não é assim que a palavra de Deus estabeleceu.
Por que andar embriagado por uma mulher que não é sua? Por que se envolver com uma pessoa que não é o seu cônjuge? Isso é loucura. Mas esse pensamento é tão comum que dentro das nossas igrejas nós pensamos que isso é uma possibilidade. Por vários motivos. A Escritura está dizendo que isso é loucura. E quando ele fala que o peito de outra, é interessante porque essa palavra aqui, ela designa estrangeiro, aquilo que é estranho. Quando essa palavra é usada ali no contexto do Velho Testamento, e muitas vezes ela era usada para aqueles que não faziam parte do povo de aliança. E essa palavra está sendo usada aqui nesse contexto para aquela que é prostituta, adúltera, ou seja, para aquela mulher que não é sua esposa e provavelmente não faz parte da aliança do seu Deus, como nós vimos no capítulo anterior. Eu gostaria de terminar com uma citação de Martin Henry, desse capítulo, desse verso. Ele diz assim: o homem deve zombar da oferta de prazeres proibidos, que ele deve considerar o absurdo que seria sentir-se atraído por uma estranha, estar apaixonado por uma prostituta impura e abraçar o seio de uma estrangeira, sendo estes pensamentos detestáveis se ele tiver algum sentido de honra ou virtude. Nós já perdemos isso, a nossa sociedade perdeu isso. Mas nós precisamos resgatar pela palavra de Deus, olhar essas coisas como realmente elas são, reprováveis diante do Senhor, feias, abomináveis, que destrói a imagem de Deus, a visão que o Senhor tem, a perspectiva que o Senhor quer dar através desses relacionamentos, seu relacionamento de Cristo com a igreja, da intimidade entre um homem e uma mulher. Porque o que a intimidade, o relacionamento íntimo de uma mulher representam é a unidade, aquilo que paralelamente representa Cristo com a sua igreja. O que a sexualidade produz no casamento é aquilo que Cristo com a sua igreja representa, uma coisa única, um só corpo. Isso é muito sério. E aí ele continua: por que você estaria tão embriagado, seria tão inimigo de si mesmo, a ponto de preferir água de pântano, e seria envenenado também, e roubado diante das águas puras e vivas do seu próprio poço? Observe que se as regras da razão puderem ser ouvidas, as leis da virtude serão obedecidas. Queridos, como nós precisamos renovar a nossa mente nessa área. Como a igreja precisa disso. Como todos nós somos bombardeados constantemente nesse mundo por uma sexualidade que desagrada ao Senhor, que entristece e que não representa a santidade que existe no relacionamento privado e íntimo de um casal. Que ninguém, nem por contos, nem por imagens, nem por qualquer outra menção devem ser publicados. Porque todas essas coisas pervertem a santidade e a pureza do sexo, do relacionamento conjugal. É interessante porque, geralmente, quando os nossos filhos se casam, às vezes os pais chegam e conversam sobre essas coisas com seus filhos. E eu fiz isso com os meus filhos. Mas eu sempre dizia: a gente não precisa conversar, falar muita coisa não. Não precisa entrar em muitos detalhes. Eu acho que a sexualidade é algo que nós precisamos conversar com nossos filhos. Falar pregação na igreja também serve como instrumento disso.
seu filho está escutando, o adolescente, o jovem está escutando, está ouvindo como isso se processa, como se dá na Escritura, mas eu sempre digo que não precisa falar muita coisa, tem algumas coisas que a gente aprende por si só. Aprende com a experiência, como andar. Ninguém ensina você a andar. Você começa a dar os primeiros passos, engatear, daqui a pouco você está se segurando nas paredes, daqui a pouco você está correndo. E eu creio, posso estar errado, mas eu creio que a sexualidade é uma dessas. Eu acho sim que a gente tem que conversar com nossos filhos sobre isso, nós devemos instruí-los. Mas ter muito cuidado com o que a gente vai falar. Eu acho que a melhor coisa que existe é preservá-los daquilo que o mundo expõe. Não permitir que essas coisas invadam a nossa casa, a nossa mente, aquilo que nós podemos fazer. Porque a sexualidade, como muitas outras coisas na vida, nós aprendemos na prática. Não precisa de fórmulas nem passos para que essas coisas sejam prazerosas no relacionamento. O que precisa sim é de privacidade e discrição. É isso que vai tornar um relacionamento, humanamente falando, íntimo entre um homem e uma mulher, puros e santos. E eles terão toda a vida para se descobrir, não somente nessa área, mas em todas as outras áreas. E você vai perceber que isso vai ser a cereja do bolo. Não é o bolo, é a cereja do bolo. Porque o bolo está relacionado a tudo isso. Eu já via algumas meninas dizendo assim, poxa, mas ele é meu amigo, eu gosto tanto dele, eu não consigo, não posso namorar com ele. Isso nos dá tristeza, porque é uma visão errada do relacionamento entre um homem e uma mulher. Porque esse relacionamento deveria começar assim, uma amizade, uma aproximação, para no final se tornar um desejo. E todo relacionamento santo começa desse jeito. Quando um olha para o outro e vê nele, não físico, não aquilo que é externo, mas olha para a pessoa como um todo e se apaixona por aquela pessoa, por aquilo que ela é. E por último, o desejo surge. A gente não consegue perceber isso, né? Porque é uma coisa tão... É dessa forma que as coisas devem começar. Olha para um rapaz, olha para uma moça, que você vai ver que no futuro eles serão cônjuges que vão auxiliar você na caminhada cristã, pessoas que vão acrescentar a sua vida, pessoas que você tem prazer de estar junto, rir com você, se recrear com você, pessoas que você vê que tem temor do Senhor. Esse deve ser a nossa perspectiva para encontrarmos um cônjuge. É lógico que nós teremos tanto homens como mulheres acionados pela beleza física, mas entendendo que nem sempre essa beleza vai corresponder àquilo que você espera, o que o Senhor reservou para você como esposa. Porque se você for olhar, você vai ver vários homens belos, várias mulheres bonitas, várias mulheres crentes, vários rapazes crentes, mas o Senhor escolheu um desses para você. Por isso a nossa escolha tem que começar com os nossos joelhos dobrados, orando juntamente com os nossos pais, pelos cônjuges dos nossos filhos. Quando os nossos filhos eram bebês, nós já começamos a orar pelas suas esposas e maridos. E que o Senhor possa fazer com que
a nossa perspectiva, não somente nessa área, mas em todas as áreas que nós temos necessidade e que foi colocada nas nossas vidas para suprir algo que precisamos ser supridos por Deus, sejam modificados pelo viés da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e queremos pedir, Senhor, graça para vermos esse mundo, essa área também. O Espírito Santo, através de Salomão, vai falar recorrentemente sobre essa questão do adultério, da vida sexual desregrada, porque é algo importante e essencial na vida do povo de Deus. Por isso que ele vai nos instruir nessa área também, fazendo com que os nossos olhos estejam voltados para Cristo, para a sua palavra, e não para esse mundo, ou para as nossas necessidades, pura e simplesmente, aquelas que nós achamos que precisam ser supridas. Por isso, precisamos colocar nosso coração no Senhor, nisso também. Nesse relacionamento entre um homem e uma mulher no matrimônio. Colocar essa e todas as áreas nas mãos do Senhor, para que possamos, o Senhor Deus, ter prazer nelas e também no Senhor. Esse prazer seja um prazer perene, esse mundo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, que o Senhor esteja nos ensinando a viver nesse mundo e a gozar aquilo que o Senhor colocou para nós, Pai, em todas as áreas da nossa vida, da forma como o Senhor planejou. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.